Expertos. Oi, pessoal, a gente tá aqui de volta com a nossa parte 2 de falar, né, dos cursos no exterior, falar sobre universidade no exterior. Como vocês podem ver, praticamente tá tudo igual ao episódio anterior. Não sei se vocês perceberam uma pequena diferença que a gente tem, né? Bem-vinda, Keila! Tudo bom, gente? A Keila tava ansiosa pra participar aqui dessa segunda parte, ainda mais com esse convidado super especial. Maravilhoso. Sempre mais de 20 e poucos anos aqui. Seguramos o Fred aqui, você vai continuar. Vamos fazer essa parte 2 aqui pra não perder a agenda. No mesmo dia ainda, né, porque senão depois que eu começar, vamos marcar. Ele nunca vem porque a agenda dele é super lotada. É um cara super especial. Demais. Isso é ciúme, gente. Não me deixaram nem ir. Praticamente cárcere privado. Ela falou assim, não, eu preciso de você. A gente se conhece há muito tempo e ela falou assim, eu preciso participar porque é mais legal com o Fred, ó. Com certeza. Esse Fred, ela tá um queridinho aqui desses estúdios, você não tem noção. Depois que eu te contei que você faz parte da realeza, que é a identidade... Ai, ele me ganhou, gente. Quando falou de realeza, pegou, assim, num lugar no meu coração. Realmente, Fred, agora você é meu melhor amigo. Tá vendo, né? Você falou que ainda dá pra fazer mestrado lá no Reino Unido, eu já quero. Já ganhou, Já ganhou no coração. Mas isso é muito legal da gente contar, né? As pessoas sempre acham que, via de regra, associam intercâmbio de uma forma geral com gente jovem. E não tem isso. Intercâmbio é para toda a idade. Mesmo universidade, que é, de certa forma, uma realidade nova, quando a gente está falando de educação internacional, ela é para toda a idade. Então, você pode falar assim, poxa, eu não fiz bacharelado com 18, 19 anos, não tive oportunidade, mas agora eu quero. Gente, não tem limite de idade, não. Se você quiser fazer bacharelado, se quiser fazer mestrado, qualquer época, qualquer hora é a hora. A hora é agora para você investir em você mesmo e investir em educação. É isso aí. E aí, falando sobre isso, continuando, né, a falar, a gente estava comentando no último episódio sobre os sistemas, né, americano, do Reino Unido. A gente estava até falando aí, se eu não me engano, nos últimos minutos, falando um pouquinho ali sobre o Reino Unido. Fred, a gente queria que a gente continuasse daí, falando um pouquinho dessas diferenças dos sistemas, né, vantagens, desvantagens, se tiver, de um para outro. Então, queria que você continuasse falando pra gente um pouquinho deles. E aí, também, a gente continuar aquele gancho, né, dos pré-requisitos, né, pra poder entrar. Claro. Então, vamos lá. Quando a gente volta, né, o que a gente falou no episódio anterior a respeito, por exemplo, do Reino Unido. O Reino Unido tem uma tradição gigantesca em educação internacional, em universidade, até porque foi o segundo país que teve universidade, né? A Universidade de Oxford foi a segunda universidade a ser criada. E aí a gente começa a estabelecer exatamente esses parâmetros comparando com o Brasil. Então, a gente vai ver que, por exemplo, lá na Inglaterra, igual eu já havia mencionado, existe a necessidade de você ter 13 anos antes de fazer a universidade, que são só 3. Então, todo e qualquer aluno na Inglaterra, ele tem que fazer esse processo de foundation para entrar numa universidade na Inglaterra, né? E que isso é uma vantagem muito preciosa para o aluno brasileiro. Por quê? Porque o programa de foundation, uma vez que você é admitido no programa de foundation, ele garante a você a progressão para a universidade dentro do Reino Unido. Eu costumo dizer que a Inglaterra ela é fácil de entrar e difícil de sair. Né? Só para vocês terem uma ideia, lá na Inglaterra a gente costuma dizer que um aluno que se forma com honors, né, que é, sou o melhor aluno da turma, ele vai se formar tendo 70% de aprovação, que é o que a gente chama de 1-1, né? É 1-1. Então, a Inglaterra, eu falo que é um mergulho profundo. Normalmente, se a gente for comparar, num curso universitário na Inglaterra, no Reino Unido, você vai estudar cerca de 18 disciplinas e já são 18 disciplinas pré-estabelecidas. Né? Então, como é que é esse processo para um aluno brasileiro? O aluno brasileiro vai até uma loja da Experimento, ele vai contratar a consultoria de vocês para fazer a aplicação para as universidades fora, e que basicamente, hoje o Reino Unido, o que ele olha? Ele vai olhar seu histórico escolar do 9º ao 12º ano, ele vai exigir de você um nível de proficiência na língua inglesa, então que você tem que fazer um teste de inglês. Normalmente, a Inglaterra tem uma restrição que você tem que fazer um teste específico para aplicar para o visto, que é o que a gente chama de UKVI Cell Test, né, que é um teste específico. Mas essa que é a base. Então, se você é um aluno que tem um histórico escolar, você está concluindo o ensino médio e quer aplicar para uma universidade, a gente só vai olhar o seu histórico e seu nível de inglês. É isso. Não tem outro mistério, não tem carta de recomendação, não tem nada. Então é basicamente isso. E aí, obviamente, varia de universidade para universidade. Então vão ter universidades na Inglaterra que começam a te admitir no programa de Foundation com média 5, e vão ter universidades que vão exigir um pouco mais, vão exigir uma média 8, etc.
Existem outras variantes, é óbvio. Você fala assim, poxa, eu estudo numa escola internacional, eu tenho um currículo IB, muda um pouco de configuração, porque você provavelmente não vai precisar de fazer o Foundation. Você pode aplicar pulando o Foundation, que é um dos benefícios disso. Quando a gente compara isso com os Estados Unidos é um pouco diferente, né? Eu costumo dizer que os Estados Unidos é muito mais difícil de entrar e é mais fácil de sair. Por quê? Quando a gente compara os Estados Unidos com a Inglaterra, com o Reino Unido, você vai ver que, por mais que eles venham de uma mesma origem, né, os Estados Unidos têm todo o processo de colonização da Inglaterra, o sistema educacional deles é muito único. Eu costumo dizer que o sistema americano de ensino é uma pizza, e que essa pizza tem 4 sabores, tá? Que sabores são eles? São o que a gente chama de General Education, que são as matérias comuns a todos os cursos. É onde você vai fazer metodologia científica, é onde você vai estudar história americana, onde você vai estudar inglês, você vai estudar normalmente umas ciências. Hoje em dia você vai trabalhar, a maioria das universidades, por exemplo, tem uma parte física, você tem que ter bem-estar, mindfulness, né, exatamente para construir. Que é o que hoje em dia está muito em voga, né, essa parte, sim, né? A gente tem que cuidar da cabeça, porque senão não fica bacana. Senão você não consegue estudar. Aqui no Brasil não teve, o resultado do que aconteceu comigo, né? Aí você vai ter as matérias que são obrigatórias daquela escola dentro da universidade. Então, por exemplo, numa universidade a gente vai ter a escola de engenharia, a escola de negócios, a escola de artes, a escola de ciências, e cada uma dessas escolas tem as matérias que são as matérias obrigatórias daquela escola, que é o que a gente chama de core, né? Que é a base daquela escola. E aí você vai ter um major. O major é o que literalmente te forma como profissional. Então vai ser o meu major em engenharia civil, o meu major em engenharia química. Então, o que faz a diferença entre o engenheiro químico para o engenheiro civil é o major. E o minor é um interesse secundário, né? Então, por exemplo, eu posso fazer engenharia elétrica e fazer um minor em music, né? Fazer um minor em music exatamente porque eles entendem que o ser humano não é tudo igual, né? Que engenheiro não é tudo igual, que administrador não é tudo igual, e que eles podem ter um interesse separado. Então, isso durante o período que eu estou estudando, eu posso ter esse interesse secundário que eu vou levando junto com o meu período. Exatamente. Gente, isso é muito interessante. E aí, se você compara os dois países, o Reino Unido com os Estados Unidos, nos Estados Unidos é normal você estudar 40 disciplinas, enquanto no Reino Unido você estuda só 18 disciplinas. Né? Então, por isso que eu costumo dizer que é mais difícil se performar bem em 18 disciplinas no Reino Unido do que 40 nos Estados Unidos. E aí cai um pouco naquela coisa que a gente abordou no primeiro episódio, né? Que quando o aluno está olhando para uma universidade, ele tem que sair da zona de conforto dele e parar de olhar como se ele estivesse olhando um programa de férias. Ele tem que olhar assim, qual que é a realidade profissional? Então, qual que é a vantagem? O que eu vou ter de retorno do meu investimento quando eu faço a minha faculdade, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, na Austrália, no Canadá, onde for, e analisar sobre essa ótica, né? Porque ele tem que parar para pensar assim, qual que é o benefício que cada país vai ter para me oferecer. E isso envolve uma série de outras coisas, por exemplo, experiência de trabalho, o que eu trabalho depois da faculdade. Então, tudo isso vai muito colocar isso, né? Ainda falando um pouco dessas diferenças, por exemplo, hoje, quando a gente compara, nos Estados Unidos a faculdade são só 4 anos e o estudante pode trabalhar. Então, eu posso estar estudando e trabalhando ao mesmo tempo lá nos Estados Unidos, com uma restrição que nos Estados Unidos você só pode trabalhar dentro do campus da universidade. A grande maioria das universidades são cidades, né? Então, a gente está falando de campus de, às vezes, 50 mil alunos, né? Diferente do Reino Unido, diferente, por exemplo, da Austrália, do Canadá também, que não tem essa restrição do campus. Né? Você pode trabalhar em qualquer lugar. Mas não tendo a restrição do campus, você pode trabalhar fora. Então, que de certa forma é uma vantagem, né? Eu costumo dizer que quem restringe limita. Então, você pode estar trabalhando fora também, que vale a pena ser considerado nisso. Lá nos Estados Unidos, quando você se forma, depois dos 4 anos de bacharelado, por exemplo, ou mesmo de mestrado, a gente falou que dá tempo ainda de você fazer seu mestrado, você vai ganhar uma coisa chamada de OPT, que é o que a gente chama de Optional Practical Training, que é uma permissão de trabalho que o governo americano te dá para você trabalhar 1 ano na sua área de formação, tá? Nos Estados Unidos ainda, se você vai para uma área que a gente chama ela de STEM, que é STEM, que é Science, Technology, Engineering and Maths, a gente aumenta esse período após a universidade para 3 anos. Por quê? Porque são áreas que têm muita demanda profissional, né? Na Inglaterra, por outro lado, lembra que eu contei? É 1 ano de foundation e 3 anos de formação profissional, acadêmica. Entre o ano 2 e o ano 3 na Inglaterra, você pode fazer o que a gente chama de placement year. O que é o placement year? É como se você trancasse a faculdade 1 ano, você vai pagar uma taxa para a universidade.
Aí, entre o ano 2 e o ano 3, você vai para o mercado de trabalho, vai trabalhar full time, você vai ser remunerado, etc. Volta para a faculdade, estuda o último e terceiro ano, se formou, e aí você ganha o que a gente chama de Post-Study Visa, que é o visto pós-estudo. Você fica trabalhando 2 anos. Então, isso é uma diferença muito importante e que está fazendo com que o Reino Unido ganhe muito mercado. Porque lá no Reino Unido, hoje, todo mundo que se forma, você vai ganhar 3 anos de trabalho, né? 1 ano no placement e 2 posterior. Enquanto nos Estados Unidos, só para quem vai na área de STEM. Quando a gente analisa os números globais, você vai ver que a maioria dos alunos que vão fazer universidade fora ainda procuram a área de business, que nos Estados Unidos, majoritariamente, não é STEM. Então, acaba que ele só vai ter 1 ano de post-study visa, enquanto na Inglaterra ele ganha 3, no Reino Unido ele ganha 3. Então, é esse o tipo de critério que um aluno precisa ter, né? Não é só porque eu gosto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é maravilhoso. Mas você vai parar para pensar, se eu for estudar marketing nos Estados Unidos, eu muito provavelmente vou ter 1 ano de trabalho só depois. Só porque ele não tá no STEM. Não tá no STEM. E enquanto no UK eu vou ter 3. Aí você pensa assim, o salário que eu ganho depois do trabalho, às vezes paga o investimento da universidade. Eu tenho que levar isso em consideração? Tem. Então o que a gente fala, que a abordagem e o processo seletivo de fazer uma universidade, ele é muito mais profundo do que os outros programas. Então a gente tem que ter esse cuidado de analisar de uma forma mais cuidadosa e com menos estigma, o que te faz entrar numa universidade e qual é a universidade certa pra você. Eu acho que é algo que, né, que vale muito, assim, esse bate-papo. Não é uma coisa assim que você vai lá, pesquisa na internet, em 5 minutos você toma uma decisão, muito mais né? consultivo, muito mais consultivo. Realmente você precisa ter uma conversa, porque esses pontos que você trouxe... Pra entender o perfil também, né? O perfil. Eu não tinha ideia de todas essas nuances que você tá me falando, eu nunca... E Fred, tem uma coisa também que a gente tava falando ali no bastidor, sobre valores, porque as pessoas acham que Estados Unidos é muito mais caro que Reino Unido, certo? E hoje em dia não é. Acho que o contrário. É por causa da Libra. É por causa da Libra. É porque, assim, eu costumo até conversar com os alunos, eu costumo passar o preço da Inglaterra em dólar americano, porque a gente tem uma orientação, inclusive governamental, né? O nosso comércio exterior é baseado em dólar americano e tudo mais. Mas é um pouco disso, né? Quando a gente desconsidera o câmbio, né? Você olha, por exemplo, o dólar americano hoje está 5 e a Libra está 7, a gente sempre vai olhar a Libra de uma forma mais cara. Mas isso não é verdade. O custo de vida no Reino Unido hoje é muito mais barato. Então, inclusive, assim, nos outros programas, acho que vocês podem confirmar isso, existe uma tendência cada vez maior da Europa. A Europa está ganhando um mercado gigantesco aqui no mercado da América Latina exatamente por conta disso. O custo de você estar na Inglaterra, no Reino Unido, é muito mais barato. Né? Então, inclusive, quando a gente fala de excelências acadêmicas, por exemplo, eu tinha citado o exemplo da University of Manchester no episódio anterior, que é a universidade que eu recruto mais bem ranqueada, né? A University of Manchester, por exemplo, hoje, um orçamento médio que a gente fala com o aluno é cerca de $50 mil americanos, né? E é muito bacana que você pensa, poxa, uma universidade que é a 26ª melhor universidade do mundo, é difícil de entrar? Não, eu te admito com nota 7,5 nela. 7,5, opa. Nossa, tá bom. 7,5, até eu e você quando entramos, né, querida? Né? A gente é bom aluno, viu, gente? A gente só tem cara de doido, mas o resto é bacana. Aí, na hora que a gente para pra pensar nisso, eu falo assim, e nos Estados Unidos? O que seria semelhante à University of Manchester? Seria Columbia, né? Aí entra a primeira diferença. Por exemplo, em Columbia eu não entro com média 7,5. Né? Columbia normalmente vai te exigir um GPA perto de 4,0. E vai custar $85 mil, né? Porque a gente tá falando também de um custo mais alto, morar em Nova York. Isso que ia falar, Columbia em Nova York, então isso quer falar um custo altíssimo. Altíssimo e tudo mais. Então a gente sempre tem que considerar essas coisas, né? Óbvio, Columbia é uma universidade brilhante, uma universidade super bacana e tá numa cidade única. Então você tem que colocar isso na balança. O quanto vale esse investimento e o que eu vou ter de retorno, né? E tirar um pouco desses estigmas e principalmente tirar aquela coisa assim, Columbia todo mundo conhece, né? Mas pode ser que esteja uma outra universidade que seja tão boa quanto e que você nunca ouviu falar, mas que seja super bacana. Por exemplo, quando eu falo de business, uma universidade que eu gosto muito é a City University of London, né? É uma universidade que, nada menos que a Margaret Thatcher estudou, o Tony Blair, Gandhi estudou lá, né? Nossa. E é uma universidade, por exemplo, que se você compara ela com universidades de business nos Estados Unidos, ela é
tão boa em qualidade, mas muito mais barata, mesmo estando em Londres, que é uma cidade cara. Porque quando você tá falando da questão do mundo acadêmico, a gente tem que levar muito em consideração uma coisa que você até comentou, né? O curso que você vai fazer, pode ser que, assim, no âmbito popular, aquela universidade ela não seja tão conhecida, mas dentro da área que você quer, como você falou de business, é uma universidade reconhecida dentro desse segmento, pelas pessoas que se formaram, acho que até pelo corpo acadêmico que tem, enfim. Então, acho que isso que é importante, né? Você estudar para entender o que é o melhor dentro da sua área de atuação. Eu sempre falo com jovens que, às vezes, assim, a gente pode ter várias dúvidas quando a gente está olhando a universidade. A gente tem algumas coisas, tem que ter certeza, né? Primeira certeza é que não dá para parar de estudar, né? Não, se no meu tempo a gente fazia faculdade, a mãe ficava orgulhosa e falava assim, cumpri minha obrigação, você fez seu bacharelado, já era. Você tem que continuar estudando, você tem que querer fazer mestrado, você tem que fazer doutorado, você tem que fazer tudo. Então, coloca na cabeça de vocês, não dá para parar de estudar, a gente tem que ser um aprendiz eterno, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que pensar é assim, sai da caixinha, né? Porque às vezes os alunos chegam para falar comigo, um erro muito recorrente que eu tenho, o aluno fala assim, eu quero estudar economia. Eu falo assim, conte-me mais sobre isso. Você quer trabalhar com o quê? Eu quero trabalhar no mercado financeiro, eu quero trabalhar com investimento. Eu falo assim, não, então você não quer estudar economia, você quer estudar finanças, né? Quando a gente compara as universidades de fora com as universidades no Brasil, sejam elas nos Estados Unidos, no Reino Unido, elas têm uma vastidão de cursos que a gente não sabe nem que existe, né? Então é muito legal, eu sempre convido os alunos a pensarem assim, com o que eu quero trabalhar mais do que eu quero estudar, né? Porque baseado às vezes na carreira que eles querem ter, a gente tem que colocar isso para eles. E é muito engraçado porque na hora que você para pensar, por exemplo, existem estudos da Organização Mundial do Trabalho que ela conta que 60% das crianças que hoje têm menos de 10 anos, elas vão trabalhar em profissões que não existem. Exatamente. Né? Você pensar, por exemplo, gerente de redes sociais. A gente está aqui numa mídia social. Né? 10 anos atrás isso não existia. Isso. E hoje é uma profissão que é super... Qual empresa que não tem um gerente, né? de redes sociais? Né? Então, assim, isso é muito interessante. E a gente muda de área de trabalho também. Algumas pessoas vão deixar de existir, outras vão aparecer. Então, acho que essa dica é importantíssima, gente. Sabe? Com o que eu quero trabalhar, com o que eu me identifico. Porque aí você pode ter caminhos para chegar dentro daquele seu objetivo de trabalho. Exatamente. Então, colocar isso de forma muito latente no seu objetivo. Assim, onde que eu quero trabalhar? Né? Para eu trabalhar com esse aspecto, com essa profissão, para desenvolver essa atividade... O que é o melhor caminho acadêmico para me preparar? Porque a universidade, o segredo é esse, né? Os pais perguntam aí, o que a universidade faz para o meu filho? Eu falo que ela transforma um jovem num adulto, né? O jovem, quando ele está no ensino médio, ele tem sempre o background dos pais. Tipo, eu fiz uma coisa errada, meus pais estavam ali para me proteger. Então, quando você vai para a universidade... É yourself, né? Tipo assim, você mesmo, você que é responsável. Então você se torna responsável pelas suas atitudes. Inclusive de escolher o curso errado, de não estar na universidade tão feliz. Para quase tudo dá para mudar, gente. Então tem que ter essa cautela também. E isso é muito interessante porque quando a gente parte do estigma de que a universidade transforma um jovem em adulto e que esse adulto seja indo para uma área acadêmica ou para uma área profissional, a gente está buscando no que vai ser o sustento dele, o que vai ser a via, né, produtiva dele, a gente sempre tem que associar com isso e ter essa cautela de lembrar sempre que o processo de escolha da universidade, ele não pode partir de um princípio de férias, né? Ele tem que sempre ter o objetivo profissional, ele tem que ser o objetivo de que impacto que isso vai ter na minha vida acadêmica e profissional futura. Boa. Aí, Fred, quer saber uma coisa do dia a dia do estudante? É uma coisa que a gente sempre aborda aqui nas nossas conversas, a questão de acomodação, né? Porque que pega cada, demais, né? Porque para cada tipo de curso a gente vai identificando um tipo de acomodação que é mais adequada. Claro, quando a gente fala de universidade, é óbvio que eu vou lembrar de filmes e séries, aquele quarto que eu divido com meu colega, de sala e tudo mais, dentro da universidade. Eu queria entender, se é sempre assim, que possibilidades a gente tem? E você falou de grandes centros, por exemplo, como Londres, Nova York, obviamente a gente tem outras cidades, que a gente sabe que hoje em dia tem um grande problema aí de acomodação, então eu queria que você falasse um pouquinho disso. É engraçadíssimo você perguntar disso, porque brasileiro, assim, adora pedir bolsa, precisa de bolsa, mas na hora de escolher o quarto, que é o quarto individual, com banheiro de preferência. Banheiro privativo, com serviço de quarto, com serviço de quarto, né? Então... É muito isso, varia muito de país para país, né? Os Estados Unidos têm uma tradição que normalmente a grande maioria das universidades ela vai exigir que você more dentro do campus pelo menos um ano, né? E aí dentro dos campus tem
varia de universidade para universidade, mas a gente está falando normalmente de quartos divididos ou quartos individuais, pode ter ou não banheiro no quarto, às vezes vai ter o banheiro do corredor, né? Eu sempre falo com os alunos assim, tudo depende da forma como você analisa. Falo assim, pô, o banheiro do corredor, eu prefiro ter o banheiro só para mim. Eu falo assim, gente, o banheiro do corredor tem alguém que limpa, o banheiro do seu quarto é você mesmo que limpa, né? Lá dentro dos Estados Unidos, quase sempre você vai ter o que a gente chama de meal plan, que é o plano de refeições, que já vão ter algumas refeições inclusas. Gente, não é restaurante Michelin de 5 estrelas, nada disso, né? É comida de refeitório, mas a comida normalmente é o bandejão. bandejão, né? mesmo, né? Mas que é gostosa a comida. Você só vai engordar se você comer hambúrguer todo dia, porque tem salada, tem comida saudável tem também. frutas. Tem fruta, né? Não é o que oferece, é o que você escolhe, que normalmente é a questão, né? Então, isso é assim. Na Inglaterra já é um pouco diferente. No Reino Unido, a gente percebe de uma forma geral que não existe a obrigatoriedade. Existem acomodações que são dentro das universidades que o estudante pode escolher ou não. Né? O que a gente percebe de uma forma geral, e que principalmente depois do Covid mudou, é que hoje existe um problema de acomodação muito grande no mundo. Em qualquer parte, exatamente porque as pessoas cada vez mais estão trabalhando no híbrido, trabalhando de home office, etc. Então, existe menos disponibilidade de acomodação ao redor do mundo. Então, que traz a gente para um gancho super legal. Você tem que se planejar. Então, assim, via de regra, você pode começar o seu processo de aplicação para um bacharelado ou para um mestrado há 1 ano de se formar, né? Então, se hoje eu estou no 2º ano do ensino médio, eu já posso começar a olhar e pedir essas informações sobre aplicar para a universidade durante o meu 3º ano. Ou se eu estou fazendo um bacharelado, quando eu estiver a 1 ano de me formar, eu já posso pedir informações disso. Então, esse é o timing aí. Seria para se planejar. Para se planejar. O ideal é sempre isso. A gente normalmente vai exigir pelo menos 3 anos de histórico para fazer o seu processo de admissão. Ou seja, por exemplo, se eu vou aplicar para um bacharelado, eu preciso ter o seu 9º, 10º e 11º ano concluídos para eu poder te aceitar ou não. Se eu estiver fazendo um bacharelado e quero aplicar para um mestrado, eu preciso ter 3 anos de histórico escolar para isso. E aí é a vantagem. Se eu me planejo, se eu faço esse processo com antecedência, eu vou ter mais opção de escolha na acomodação, eu vou poder me planejar, eu vou poder comprar coisas simples, gente, desde a passagem aérea mais barata para começar, tirar o visto com processo, o visto num processo tranquilo. Então, planejamento sempre é bom. Né? Então isso vale muito a pena. E fazer as coisas também com time, né? Se organizar pra isso, né? Não tudo em cima da hora, porque tudo em cima da hora realmente fica... A vida pode ser com ou sem emoção, né? Você pode escolher. Dá pra fazer com emoção, Dá pra fazer com emoção também. É muito engraçado, porque às vezes você tá nos assistindo nesse episódio aí e fala assim, poxa, Fred, eu tô no 3º ano, eu tenho nota 5, tenho nota 6, eu não sabia que dava pra fazer uma universidade fora. Dá! Vai ser com aquela emoção que você vai ter no seu coração de saber que as coisas vão rápido, mas assim, ainda é viável, por exemplo, a gente tá aqui em meados de outubro, você falar assim, posso começar minha faculdade em janeiro ainda, né? Então assim, é viável, não é o ideal, mas existem possibilidades. Então assim, se você tá aí, não se desespera, procura uma loja da Experimento para você literalmente poder ter essa consultoria e saber quando que você pode se aplicar, mas o processo, igual eu contei, é mais fácil do que vocês imaginam. Vamos de acomodação. Agora, um segundo mito que acho que vale a gente conversar é sobre a questão de bolsa de estudo. Porque também às vezes dá uma impressão, né, que, nossa, todo mundo tá conseguindo bolsa de estudo para estudar fora. Existe a possibilidade. Chuva de bolsa, Chuva né? Tá caindo aqui, ó. Vamos pegar. A gente, eu falo assim, se fosse tão fácil conseguir bolsa, o Brasil tava vazio, né? Tava todo mundo... Tava todo mundo indo pra lá. Exatamente. Existe, fato. Existem diversas bolsas disponíveis. A gente tem, por exemplo, uma universidade, que é a Drew University, que fica em Nova York, que ela dá uma bolsa pelo simples fato de você ser brasileiro. Fala assim, ó, sentou, sorriu, é brasileiro, falou português, você ganhou uma bolsa, né? Existem os que a gente chama das bolsas regionais, que você pode ser contemplado por uma nacionalidade, por uma região do mundo que você mora, então existem esse tipo de bolsa. Existem também as chamadas bolsas de mérito, né? Mas são processos muito seletivos e muito difíceis, né? Então, por exemplo, se você viu alguém no Fantástico falando assim, ganhei uma bolsa para Harvard, alguma coisa assim, pode ter certeza que aquela pessoa, ela é uma aluna que só tirou ela só tirou, né, nota 10, que fez todo o trabalho voluntário de coração e que estava ajudando. É aquela pessoa que vai mudar o mundo, ela nasceu com a estrela, né? Mas não quer dizer que se você não nasceu com a estrela, todo mundo nasce com uma estrela, tá, gente? Mas tem umas estrelinhas que brilham um pouco mais, tipo né? um sol, né? Mas assim, se você é um aluno
existem a possibilidade de vocês ganharem uma bolsas parciais e principalmente uma coisa que é muito legal é que hoje as universidades às vezes vão te dar uma bolsa só para o primeiro ano e dependendo do seu empenho naquele primeiro ano, no programa de Foundation, no programa de entrada lá nos Estados Unidos que a gente chama de International Year One, se você performar bacana, pode ser que você vai ter bolsa para os demais anos. Então é assim, não quer dizer que você for um aluno mediano, que você precisa se manter com um aluno mediano. Você pode abraçar essa estrela e brilhar, né? E aí conseguir bolsas nos demais anos. Quando eu fiz um intercâmbio há muito tempo atrás, eu tinha um coordenador que falava comigo assim, ó, you take out of your life what you put on it. Você tira da sua vida o que você coloca nela. Então, se você se dedicar, você vai ganhar bons frutos disso. Então, pode saber que essas bolsas também vão vir. Né? Mas existem bolsas, as bolsas via de regra, se a gente for comparar, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, a universidade mais barata para a universidade mais cara, a diferença de valores é muito pequena. Né? A gente costuma dizer, por exemplo, que uma universidade barata no Reino Unido custa 15 mil libras por ano, contra a mais cara que custa 25. Né? Então as bolsas lá na Inglaterra, elas tendem a ser 30% do valor do tuition. Tá? Enquanto nos Estados Unidos essa discrepância é gigantesca. A gente tem universidade que custa 15 mil dólares por ano e tem universidade que custa 80 mil dólares por ano. Sim, né? você trouxe então vão ter universidades também que as bolsas às vezes vão ser maiores, mas é porque elas custam mais. Mais caro. Né? Então, por mais que você tenha interesse e a gente quer ajudar os alunos internacionais com as bolsas, por mais que você pense na bolsa, pensa assim, ó, depois da bolsa, qual que é a realidade financeira da minha família? O que eu posso pagar? Que isso vai ser um fator definitivo para vocês, decisivo para você tomar a sua decisão de para onde aplicar. Muito Boa. bom. Falei, você não vai acreditar, eu vou aqui dar a notícia, a gente tá na reta final já dessa segunda. Vai precisar fazer a terceira, Vai, a porque quarta. passou muito Eu achei que ele se Star Wars, mas vai ser Grey's Anatomy. Eu tô achando que vai ser todas as temporadas. Todas as temporadas. Porque é muito bom conversar com você. Sou mineiro, né, gente? A gente vai com jeitinho. Esse bicho é bom. Eu digo porque eu tenho a parte da minha família. Me deram pão de queijo no intervalo, é da energia. Aí dá energia. Não, minha família materna é mineira, então tá no meu coração. Então já tem essa. Tá vendo a realeza, a realeza, é isso, gente. Mas aí, Fred, eu queria que você falasse um pouquinho agora na nossa reta final. A gente sabe, obviamente, né, que a depender do curso que você quer fazer, o valor e tudo mais, né, vai ter uma universidade que vai estar aí mais de acordo com o seu perfil. Mas queria que você destacasse algumas universidades que você acha que são interessantes em termos de Reino Unido, Estados Unidos, e alguns cursos, talvez, que você está vendo aí, que são cursos quentes para deixar aí os nossos alunos com mais vontade de ir. Claro. Primeiro, assim, a primeira coisa que é legal de falar é que, assim, nos Estados Unidos não existe diferença de valor pelo curso. Lá nos Estados Unidos você paga pelo crédito. Sim. Na Inglaterra varia um pouquinho, então às vezes você fala assim, pô, eu vou fazer engenharia mais cara do que business, mas não é nada fora do normal. Eu acho que, assim, dando destaque de algumas coisas um pouco diferentes para vocês poderem entender. Algumas coisas bacanas. Por exemplo, a gente tem hoje 2 universidades nos Estados Unidos, que é a University of Oklahoma e a Texas State University, que elas oferecem aquele benefício do in-state tuition para os alunos brasileiros. Que eu expliquei. É como se eu morasse lá. Então ela dá aquele benefício por a gente morar no continente americano. Né? Então é uma super bolsa que faz com que a universidade seja muito acessível. Outra coisa é abrir seu coração para programas diferentes. Então, por exemplo, quando eu citei, por exemplo, a City University of London, a escola de business deles está entre as 10 melhores da Inglaterra, entre as 60 melhores do mundo. É uma universidade extremamente acessível, com bolsas maravilhosas para brasileiros, e que às vezes os brasileiros, só porque falam assim, pô, nunca ouvi falar disso, falam assim, mano, você provavelmente não ouviu falar da maioria das universidades do mundo, não é só fora. Então é legal a gente pensar também. A própria University of Manchester, que é essa universidade que figura entre 0,01% das melhores universidades do mundo, só para você ter uma referência, foi onde o Alan Turing, o percussor da computação, inventou o computador, né? E é uma universidade que te aceita com a nota 7,5. Então, assim, sai da sua zona de conforto, procura saber quais que são as universidades diferentes, para exatamente porque você pode ter certeza. Quando você se diferencia, quando você começa a pesquisar sobre outras universidades, você vai ver que você destaca muito mais. O brasileiro tem muito essa mania de falar assim, poxa, eu quero ir pra Flórida porque eu já conheço, porque eu fui pra Disney, etc. Só que tem você e 300 brasileiros lá, cara. Né? Então, assim, na hora que você for procurar um emprego depois, é você e 300 brasileiros olhando pela mesma. Então, o diferencial que é você ter, por exemplo, falar um outro idioma, tem que procurar isso. Uma universidade, por exemplo, que eu
amo de paixão, que é a Universidade do Oregon, a Oregon State University. É uma universidade onde o único ser humano que ganhou em vida individualmente o Nobel ganhou, que é o Linus Pauling. Ele estudou lá, foi professor lá. Ela tem esse programa bárbaro que dá bolsa de $16 mil garantidas pelos 4 anos para os brasileiros. E ela tem um programa, olha que bacana, né? Que coisa diferenciada também. Ela garante para o aluno internacional o emprego dentro do campus. Nossa. Então ela começa a preparar o aluno aqui no Brasil assim, tipo, como é que eu faço um currículo? Como é que eu aplico para uma vaga? Então, antes dele sair do Brasil para começar a faculdade, ele já teve essa primeira parte. Isso é Chega muito lá, completo. ele já faz entrevista, faz todo o preparo e tem o emprego garantido que ele pode chegar a ganhar num ano $16 mil e faz com que o custo dele de formação se reduza ainda mais. Então, assim, pesquisa, vai lá, corre numa loja do experimento, pede pra me chamar, que a gente conversa. Fred sabe tudo, e a gente pode contar, né, com esse expert. Não sei tudo não, mas quando eu não sei, eu procuro saber pra te ajudar. Não, mas é incrível. Não, Mas ele é um super expert. Ele é um nisso, super gente. expert, né, que Super. valeu a pena. Por Nossa, isso que valeu agora a eu entendi pena? que você brigou pra vir aqui pra bater esse fala a papo. verdade, né? Não, que valeu. pessoa, Ela um trouxe até gênio. pão de queijo pra Trouxe gente até pão de autorizar. queijo pra gravar. Ele merece. Fred, ele É. merece. Fred, vou deixar você fazer a sua despedida. Então, a gente fez a nossa parte 1. Se você não assistiu, vai lá e assista. Agora é a nossa parte 2. Mas você já tá convidado pra voltar. Mas faça a sua despedida, convide as pessoas pra conhecer um pouco mais desse programa. Ó, o que eu posso falar pra vocês é, se você tá aí vendo né, esse episódio nosso, abre seu coração pra educação internacional. Fazer faculdade, seja no Brasil, seja fora, é super importante, porque quando a gente estuda, a gente se torna pessoas mais bacanas, pessoas melhores, e principalmente, se você tem acesso, se você tem possibilidades, pesquisa sobre fazer uma universidade fora, porque pode ser uma experiência muito bacana. E a equipe da Experimento está aí preparada para te ajudar e precisando também à tua disposição, e espero fazer parte da sua história. Muito bom, Fred. Muito obrigada mesmo pela tua presença. Imagina, prazer super é convidado meu. voltar outras vezes. Foi ótima a conversa. Sempre bom estar aqui com você, no nosso Prazer é meu, bate-papo. sempre. E se precisar, voltamos. Isso aí. Eu sei que vocês vão querer que ele Convidadíssimo. volte. Já tá super convidado. E agradecer você que nos assistiu até aqui. Até mais. Tchau, gente. Expert Talks. Expert Talks.